Sabe que entre duas pessoas conversando, fluem ali de 2.500 a umas impressionantes 10.000 unidades de informação por segundo. E, tipo, a esmagadora maioria desse volume colossal não tá nas palavras de jeito nenhum. Nossa, nem um pouco. Tá tudo naquela linguagem silenciosa que, diferente da nossa fala normal, da fala articulada, ela simplesmente não consegue mentir. Exato, é o corpo falando, né? E é exatamente esse o foco do nosso mergulho de hoje. A gente vai investigar a fundo como decodificar esse oceano de informações. E para fazer isso, a gente vai usar como base aquela obra clássica, O Corpo Fala, sabe? A linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Um livro fantástico, escrito pelo psicólogo Pierre Weil e pelo Roland Tompaco, que é especialista em comunicação. Sim, sim. E o grande trunfo desse material é como ele pega biologia evolutiva, mistura com psicologia humana e até arte gráfica para traduzir o comportamento. De um jeito que qualquer pessoa consiga aplicar, né? A missão aqui hoje é transformar quem está com a gente, quem nos escuta, tirar o pessoal daquela posição de mero espectador visual. Para se tornar um leitor fluente mesmo. Alguém que consegue ler as mensagens que os corpos emitem o tempo todo ao redor. Mas aí que está o problema. O obstáculo inicial para qualquer um que tenta virar esse leitor fluente é a matemática da coisa toda. Com certeza. Porque se você pensa nessa tempestade, né, de 10.000 bits de informação por segundo vazando da nossa biologia, a primeira tentativa instintiva de alguém que quer estudar isso é criar um catálogo. Tipo um dicionário de gestos. Isso. Tentar decorar cada pequeno movimento. Um ombro que tensiona, uma sobrancelha que levanta, imaginando que o cérebro vai conseguir acessar tudo isso igual uma enciclopédia no meio de uma conversa rápida. Cara, isso causaria um colapso cognitivo em questão de minutos. Não dá. A fonte até usa uma analogia muito boa, que é a das assinaturas de banco. Nossa, essa analogia é perfeita. É como tentar aprender a ler memorizando as assinaturas de cheques de todos os clientes de um banco gigantesco. Imagina. Você pega um nome comum, Maria Silva. Alguém pode escrever isso de, sei lá, milhões de formas diferentes. Com inclinações diferentes, pressão da caneta, tamanho, tudo dependendo do estado emocional da pessoa naquele dia específico. E se um funcionário do banco tentasse decorar cada traço de cada Maria Silva como se fosse um símbolo único, o cérebro dele ia simplesmente falhar. Ia fritar. O cérebro humano repudia esse acúmulo desordenado de pedaços, de fragmentos soltos. Então, ao invés de decorar assinaturas, o livro propõe o que eles chamam de método global. Que é tipo a nossa alfabetização, né? Quando a gente é criança, o processo é doloroso, é super mecânico. Sim, você fica lá juntando B com A, faz BA. Exatamente. Mas o objetivo não é passar a vida soletrando placa na rua. Com o tempo, a gente bate o olho na palavra inteira, tipo A, bala, e reconhece a forma, o conceito, em uma fração de segundo. A mecânica simplesmente desaparece, fica invisível. E se a gente não vai usar esse dicionário infinito de gestos, os autores entregam pra gente um triciclo didático. Eu adoro esse termo. Um triciclo para a gente começar a pedalar antes de tentar fazer acrobacia com a linguagem corporal. E esse triciclo é um resgate de um símbolo antiquíssimo, que é a esfinge. A esfinge lá do Egito. Essa mesma, porque os egípcios e os gregos antigos não misturavam partes de animais do nada, por um capricho estético. Tinha uma tradição ali que dividia a anatomia humana em blocos psicológicos muito fáceis de visualizar. E o livro divide o ser humano em 3 animais principais, né? Vamos passar por eles? O primeiro é o boi, que corresponde a toda a nossa região do abdômen. E faz muito sentido o seu abdômen quando a gente olha para a biologia evolutiva. Total. É ali que a gente guarda os órgãos mais vitais para digestão, para reprodução. O boi, ele representa essa vida mais vegetativa, os instintos de sobrevivência, os apetites mais crus. E a postura da barriga é incrível, porque ela entrega na hora o nível de segurança da pessoa. Como assim? Dá um exemplo. Olha, quando o abdômen está relaxado, projetado para frente, a pessoa está sinalizando que se sente segura. Segura o suficiente para expor a área mais vulnerável dela. Tipo depois de comer aquele prato gigante no almoço de domingo.
Exato, prazer da comida. Ou então numa atitude de provocação sexual. Sabe aquele gesto clássico de colocar a mão na cintura, com o polegar enganchado no cinto apontando para a região pélvica? Nossa, muito clássico. Aquela pose de xerife, né? Isso, é o boi ali tomando a frente da comunicação. Mas, por outro lado, se a pessoa recolhe o abdômen e curva os ombros para frente, aí é um reflexo de proteção. Um reflexo ancestral, de proteger os órgãos. É a diferença clara entre você estar esparramado no sofá de casa assistindo TV e, sei lá, sentado na ponta da cadeira numa entrevista de emprego super tensa. Exatamente, a postura muda na hora. E aí, subindo um pouquinho na nossa esfinge, a gente deixa o boi e chega no leão. O leão, que é dono da região do tórax, onde ficam o coração, os pulmões. Os motores da nossa reação física. O leão é o nosso centro das emoções e do nosso ego, o nosso eu. E, de novo, a biologia explica tudo com aquela resposta de luta ou fuga. Aquela injeção de adrenalina. Quando a gente enfrenta uma situação de confronto ou quando o narcisismo bate forte, a primeira coisa mediada pela adrenalina é encher o pulmão de ar. O tórax estufa, igual um animal na natureza querendo parecer maior e mais perigoso, né? Perfeito. No ambiente de trabalho ou social, ver alguém com o peito projetado para frente revela essa hipertrofia momentânea do ego, aquela vontade aguda de dominar o espaço ali da sala. E o contrário é bem revelador também. Um peito côncavo, tudo encolhido para dentro, é um sinal de que o ego da pessoa encolheu junto. É pura submissão ou timidez. A pessoa tenta diminuir o próprio tamanho para não atrair atenção, não atrair ataque. E tem um detalhe. O tórax é um péssimo lugar para guardar segredo. Por causa da respiração. Isso, alguém pode até estufar o peito para parecer arrogante. Mas se o nervosismo bater, a respiração fica ofegante e o peito começa a subir e descer rápido. Denuncia na hora, o corpo fala mesmo. E aí chegamos na última peça dessa nossa esfinge, que é a águia, lá na cabeça. A cabeça abriga o cérebro, os principais sentidos, é o radar da mente. E a águia é o símbolo do nosso controle intelectual sobre o que está em volta. A posição da cabeça dita quem está no comando, né? O livro até fala daquelas moedas antigas, os perfis dos monarcas. Nossa, sim, eles nunca estão olhando para o chão naquelas moedas. É sempre o queixo erguido, olho lá no horizonte. Aquilo transmite superioridade. Já uma cabeça baixa o tempo todo, indica que o indivíduo perdeu a autonomia. Ele está sendo meio que engolido pelas pressões de fora. E quando a gente monta essa esfinge inteira, a gente começa a ver os dilemas invisíveis da galera no dia a dia. Sabe uma cena que me vem à cabeça? Alguém de dieta num restaurante. O conflito clássico. Imagina a cena. O garçom passa com aquela sobremesa maravilhosa. A águia da pessoa, que é a mente focada no cheiro, na visão, e o boi dela, que é o instinto morrendo de fome, se jogam pra frente. Querendo a comida. Isso. Mas tipo, por culpa ou por educação, o tronco e os braços se retraem, empurrando as costas contra a cadeira. É a batalha psicológica desenhada em tempo real pelo corpo. Mas aí surge uma dúvida que muita gente tem. Qual? Reduzir a complexidade do ser humano com toda a nossa memória, cultura, a só 3 bichos, não seria simplificar demais? Quase uma caricatura? Faz sentido pensar assim. Parece meio raso à primeira vista. Pois é, e os autores alertam sobre isso. Eles não querem colocar a humanidade numa camisa de força. Lembra do triciclo? É só um modelo visual rápido. Entendi. Sem essa síntese, tentar ler os movimentos de alguém seria um caos visual completo. Exato. A esfinge dá categorias primárias. E depois que a gente domina isso, a gente ganha uma habilidade incrível, que é conseguir ler as discordâncias e os paradoxos do corpo. E esses paradoxos é que são a parte mais fascinante. Porque se a águia, o leão e o boi tivessem sempre concordando, as interações seriam fáceis demais. Nossa, seriam óbvias. Mas a gente dissimula por natureza, né? A gente sorri querendo chorar, estufa o peito morrendo de medo. Como que esse método lida com essas peças que não encaixam? A fonte traz um estudo do sorriso que é surreal. Eles transformam isso numa equação matemática. A anatomia do sorriso falso
é um dos pontos mais reveladores. Eles propõem colocar sinais de adição e subtração no corpo. Vamos lá. Então, os cantos dos lábios arqueados para cima é o sinal universal de simpatia. É um ponto positivo, um sinal de mais. Ok, mais um pro sorriso. Só que um sorriso genuíno precisa de vários outros músculos. Se a águia tenta fabricar esse sorriso na boca, mas o resto do corpo está se sentindo ameaçado, a matemática cai por terra. Mas por que alguns movimentos são negativos nessa conta? Tipo, por que encolher os ombros anulam um sorriso simpático? É pura biologia de novo. Tensionar os ombros para frente e para cima serve para proteger a nossa veia jugular de uma mordida, evolutivamente falando. Caramba, postura de espreita mesmo? Prepara o músculo para o bote. Então, se a boca marca um ponto positivo, mas os ombros estão em guarda, a gente já tem um sinal negativo anulando. E se os olhos estão apertados? Se estão espremidos e fixos, é o corpo tentando focar numa ameaça e proteger o globo ocular. Mais um sinal negativo. E se os lábios, apesar de estarem para cima, estão comprimidos e tensos, isso também conta como negativo. Então, nesse cálculo, a boca está tentando vender uma alegria com um ponto positivo, mas a estrutura do corpo grita o oposto, somando uns 3 ou 4 pontos negativos. E o resultado disso é aquele sorriso malicioso, sabe? E o livro ainda cita o sorriso de desprezo, que a matemática é pior ainda. O tronco joga para trás, rejeitando o espaço. O queixo da águia levanta para olhar de cima para baixo. E até rola aquela contração no nariz, como se estivesse sentindo um cheiro ruim. Nossa, sim. Aí você tem 6 sinais negativos esmagando um mísero sorriso falso. Mas vem cá, na vida real, num milissegundo de uma apresentação de trabalho, quem é que consegue fazer essa soma de 4 negativos contra um positivo? Ninguém, né? Precisaria de um superpoder para ficar calculando isso. Mas a grande beleza do sistema é que a gente não precisa de uma calculadora consciente para isso. Sério? E como funciona? A sensação visceral de que tem algo errado, aquele desconforto com alguém que está sorrindo para você, não é intuição mística, é processamento biológico. Aquele frio na barriga quando a pessoa é falsa. Isso. Os autores fazem uma ponte genial entre a percepção visual e a biologia do nosso ouvido. Eles comparam a nossa leitura corporal com um piano de cauda gigantesco dentro de nós. Peraí, um piano é um instrumento de acústica. Como que a física do som bate com o jeito que nossos olhos enxergam a contração do rosto de alguém? Dá um nó na cabeça. O elo está na forma como o nosso cérebro está programado para processar frequências. Lá no nosso ouvido interno, a gente tem a cóclea, o caracol auditivo. Ele tem umas 24 mil fibras microscópicas. Elas são afinadas para ressoar com frequências diferentes de som. É tipo uma versão biológica ultra complexa das cordas de um piano. Tá, e na física, quando a gente toca 2 notas com proporções matemáticas exatas, tipo um dó e o dó da outra oitava. Isso, proporção de 1:2. As ondas sonoras encaixam no ar de forma geométrica. A cóclea processa esse encaixe perfeito e o cérebro recompensa a gente. Ele traduz como harmonia um som gostoso de ouvir. Exatamente. Mas e quando as frequências não batem? Quando você esmaga 2 teclas grudadas, tipo um dó e um ré ao mesmo tempo. Aí vira um atrito matemático grotesco, é um caos físico. As ondas se atropelam no ar, as cordinhas no ouvido vibram todas bagunçadas e o nervo manda um sinal de pânico para o cérebro. Que a gente entende como aquele barulho discordante que irrita o ouvido. Isso. E o pulo do gato é que o nosso sistema nervoso central busca essa mesma harmonia para tudo, não só para o som, mas para a visão também. A evolução treinou a gente para reconhecer coerência como segurança e incoerência como um perigo oculto. Perfeito. Quando a gente vê alguém emitindo frequências conflitantes, tipo a boca fingindo alegria, mas os ombros na frequência de agressão, o cérebro funde essas imagens contraditórias e o resultado é uma dissonância violenta. Então esse conflito visual gera o mesmo incômodo no cérebro que um acorde errado no piano. A gente literalmente enxerga a desarmonia. Enxerga e sente. É por isso que dá vontade de sair de perto da pessoa, mesmo ela sendo educada. A boca da pessoa tá lá tocando uma sinfonia do Beethoven, linda, mas a postura do leão e do boi dela estão esmagando o teclado inteiro de uma vez só. Uma baita sinfonia caótica.
E com essa percepção afinada, o livro convida a gente a ler a sala. Imagina você observando uma festa, um evento social. Vamos fazer esse exercício? Imagina uma mulher sentada num sofá. Alguém se aproxima para conversar. E ela está levemente reclinada para trás, braços super cruzados, segurando uma taça apontada para longe da pessoa. Bom, não tem dissonância aí. É uma harmonia pura, só que de rejeição. Tudo nela canta a mesma nota. Bloqueio do espaço. Do outro lado da sala, tem um cara no meio de uma roda. O leão dele, o peito super estufado. A base dos pés larga, cravada no chão. E a águia, a cabeça um pouco para trás. Totalmente harmonizado também, mas a frequência dele é de vaidade, dominando o grupo e marcando o território. E numa terceira cena, um casal numa conversa íntima. Ela recostada, bem relaxada. A perna dela está cruzada exatamente no mesmo ângulo que a do cara. Rola um espelhamento ali. Isso. E enquanto ela fala, ela gesticula com a palma da mão voltada para cima. Olha, mostrar a palma da mão é um sinal clássico de abertura, de desarmamento, e esse espelhamento mostra que eles entraram na mesma frequência, vibrando juntos. Agora, tem um abismo gigantesco que o livro alerta quando a gente começa a analisar tudo isso. Sim, é perigoso. Porque quando eles chamam um sinal de negativo ou positivo, eles imploram pra gente não usar isso como um julgamento moral do caráter da pessoa. Nossa, é fundamental frisar isso. Um sinal negativo na cinésica quer dizer apenas que a postura não bate com a fala ou que há uma rejeição momentânea. Alguém de braço cruzado defensivo não é uma pessoa ruim. De jeito nenhum. A pessoa pode só estar com frio ou sentir o espaço invadido ali naquela hora, sabe? Esse perigo do julgamento me lembra aquela história hilária do livro, com o próprio autor, o Roland Tompacal. A história da galeria de arte. Conta essa, é maravilhosa. É fantástica. Ele estava numa exposição chique, contemplando as obras. Aí uma moça do lado dele deixou o catálogo cair bem no pé dele. Ele olhou para baixo, fez que ia ajudar. E aí? Do nada ele travou, ergueu o queixo da águia, olhou por cima da cabeça da moça, girou o corpo e saiu marchando frio, deixando o catálogo no chão e a mulher super constrangida. Se você analisar isso com a esfinge e as regras que a gente falou, é de uma arrogância esmagadora, né? Queixo alto, distância corporal, recusa de contato visual. O veredito é de que ele seria um egocêntrico insensível. Exato, o tribunal da postura condenaria ele na hora. Mas a realidade por trás disso, ele estava usando uma calça social novíssima e muito apertada. Nossa, um pesadelo. Quando ele dobrou o joelho no primeiro milissegundo, ele sentiu a costura principal estalar. Ele ia rasgar a calça no meio da galeria de arte. O pavor do vexame fez ele abortar a missão. E aí ele preferiu se fingir de arrogante e snob do que ficar com a calça rasgada na frente de todo mundo. Exato. Isso subverte toda a análise clínica e robótica. O contexto é tudo. O contexto é um mestre da leitura corporal. O livro é muito claro, a gente não está aqui para virar um juiz frio distribuindo sentença moral baseada na posição do pé de alguém. Ler sinais isolados, ignorando a temperatura, a roupa e o ambiente, isso só gera paranoia. Com certeza. O método do triciclo, a matemática do sorriso, o entendimento desse nosso piano interno, tudo isso serve para aumentar nossa empatia. Sim, ajudar a gente a se adaptar melhor a essas correntes invisíveis que ligam as pessoas. E a gente fez um belo caminho aqui desvendando essas correntes. Um super mergulho. Entendemos porque não dá para ser um dicionário ambulante como a esfinge organiza o caos visual entre mente, ego e instinto. Dissecamos aquele sorriso falso assustador e descobrimos que o incômodo na barriga vem lá do ouvido interno, caçando harmonia no mundo. Porque a linguagem silenciosa não mente, desde que você saiba olhar para o contexto. É um convite para a gente afinar a nossa própria percepção. Mas para fechar essa nossa análise, eu queria deixar um pensamento um pouco diferente. A gente passou esse tempo todo julgando e decodificando a esfinge dos outros, né? Botando o dedo na postura dos outros. Mas nós somos instrumentos musicais ambulantes também. A gente toca os nossos acordes de postura o tempo inteiro. A provocação final é essa. Que tipo de partitura a sua própria esfinge está compondo agora para quem está em volta de você? Excelente ponto. Quando você cruza os braços numa reunião, ou quando tensiona o ombro jantando com a família, será que seu corpo está cantando uma música harmoniosa de abertura?
Ou você está espalhando uma dissonância super cansativa e nem percebeu? Fique aí o convite para quem nos acompanha virar esse radar afinado para si mesmo. Uma autoobservação. É isso. Transformar a percepção em autoobservação silenciosa. Muito bom. Pessoal, fiquem bem e até o próximo mergulho.